Olá, coleguinhas, tudo bem? Teu professor Ivel. Hoje estamos começando mais um podcast feito aí, oferecido a você em parceria com a instituição Início de Mar, Faculdade Início de Mar, onde você pode realizar a sua graduação presencial e à distância com campos espalhados por diversas regiões do Brasil. Hoje, para os alunos do curso de Radiologia que chegam aqui através da apostila, curso apostila da Unidade 3, chegam a esse terceiro podcast que tratará a respeito aí do tema de divisões do corpo, falando um pouco sobre a anatomia que é necessária principalmente para os técnicos e tecnólogos de radiologia poderem desenvolver aí o seu papel na realização de exames radiográficos do corpo humano, certo? É essencial que o técnico, o tecnólogo de radiologia, ele tenha o conhecimento anatômico para que ele possa, ao entender a biomecânica do corpo, fazer aí os movimentos do corpo do paciente, fazer o posicionamento do corpo do paciente de forma adequada para então gerar a imagem necessária, a imagem que deve ser gerada aí, certo? Bom, como você sabe, principalmente você que é aluno do curso de radiologia, como você sabe, as imagens radiográficas, elas são feitas a partir de uma radiação ionizante que atravessa o corpo do paciente, criando um filme fotográfico que fica posterior ao corpo do paciente e gerando uma imagem. Então, esse exame é chamado de radiografia, exame radiográfico, e ele pode ser feito em diferentes partes do corpo, em todo o corpo. Agora, quais são as estruturas que os exames radiográficos observam? De forma geral, os exames radiográficos observam as estruturas que são radio-opacas. O que é uma estrutura radio-opaca? Veja, a radiação ela consegue atravessar tecidos moles do corpo com facilidade. Então, tudo aquilo que é tecido mole, como músculos, tendões, ligamentos, estômago, esôfago, todas essas estruturas não são observáveis. O coração, o cérebro, essas estruturas não são observáveis em exames de radiografia. Dependendo da dose, por exemplo, no exame de tórax, onde você faz uma diminuição da dose de radiação, porque você quer observar o interior dos pulmões, onde tem ar, e ali é realizado um contraste com o ar e o corpo. Aí o coração fica observável, você consegue ver o coração no meio do exame, mas ele não fica diagnosticado, a menos que seja uma cardiomegalia, que faz o coração inchar, Mas, de forma geral, doenças como insuficiência cardíaca, doenças que podem levar ali a um tipo de infarto, alguma coisa do tipo, elas não ficam nítidas, elas não ficam muito visíveis nos exames de radiografia. Peço perdão por qualquer barulho que possa estar aparecendo aqui ao fundo. Mas, continuando aqui, de forma geral, as imagens elas vão apresentar as estruturas que têm uma densidade maior. Por exemplo, os ossos, mas não apenas os ossos. Os ossos eles têm uma estrutura mineralizada, feita de cálcio. Então essa estrutura mineralizada ela é mais densa, ou se ela é mais dura, é mais rígida do que o tecido mole. Então, por conta dessa característica do osso, a radiação não atravessa ele com a mesma facilidade que atravessa, por exemplo, os músculos. Então, os músculos não são visíveis no exame de radiografia, mas os ossos são. E é isso que traz a característica revolucionária,
que foi na época do descobrimento do raio-x, para fazer com que nós tivéssemos, né, essa tecnologia de observar as estruturas do interior do corpo e, especialmente, claro, as estruturas ósseas, as estruturas que têm essa relação de densidade maior em relação aos outros tecidos. Bom, então, como que os ossos eles são formados de fato, né? Os ossos eles são formados por um tecido conjuntivo, né? Um tecido que chamamos de tecido conjuntivo ósseo. Esse tecido, portanto, é formado por células chamadas de osteócitos. Os osteócitos são células que compõem a matriz óssea. E essa matriz óssea ela é construída a partir de duas células. Na verdade, existe uma célula que é responsável por desfazer a matriz óssea, porque ela sempre está se desfazendo e se refazendo, né? Que se chama osteoclasto. O osteoclasto ele vai desgastando ali a matriz óssea. E o osteoblasto. O osteoblasto é a célula que vai colocando ali o colágeno, o cálcio, ela vai fabricando a matriz óssea e vai construindo então o osso, né? Através do osteoclasto e do osteoblasto é que os ossos são formados desde o ventre da mãe. Eles são formados ali, eles vão crescendo, depois que conforme a pessoa vai crescendo, a criança nasce, ela vai crescendo, esses osteoclastos e osteoblastos vêm fazendo seu papel e fazendo com que o osso cresça, né? E também quando a pessoa tem uma fratura, por exemplo, coisa que nós vemos muito no setor de raio-x, né? Pessoas que chegam com fraturas nos ossos. Essas fraturas, elas são quebras na continuidade do osso. E quando uma pessoa fratura o osso, como é que esse osso vai voltar à sua originalidade? Como é que ele vai voltar a ser o que ele era antes, né? É um grande mistério. Bom, vamos desmistificar esse mistério. Bom, exatamente o osteoblasto e o osteoclasto vão fazer esse papel aí, né? O osteoclasto, ele é como se fosse uma célula que vai comendo ali aos poucos a matriz óssea, ele vai desfazendo, né? E a célula do osteoblasto é uma célula que vai como se ela fosse fazendo um cocôzinho, e dela vai saindo ali essa matriz óssea, que é um composto de colágeno, de cálcio, de minerais, certo? Então, esse tecido, ele é um tecido que ele pode ser reconstruído, mas o osteoblasto, ele consegue regenerar, ele consegue reconstruir ali a matriz óssea naquela região que foi por quebra, mas não consegue, por exemplo, regenerar um osso inteiro, caso uma pessoa perca uma metade do osso, né? Bom, então parece uma mágica de fato, mas apenas células que fazem essa regeneração, que elas desgastam e elas reconstroem a matriz óssea. Na verdade, nós estamos o tempo todo desfazendo e refazendo nossa matriz óssea, né? É por isso que muitas vezes, quando a pessoa tem uma doença como a osteoporose, né? A matriz óssea dela se desgasta ao ponto do osso fica tão fragilizado, essa pessoa ela tem muito mais facilidade para quebrar esse osso. Às vezes apenas com a força do ato de levantar, ou apenas ficando em pé ali durante um período prolongado, a pessoa pode sofrer uma fratura. Por quê? O que acontece com a osteoporose? Se o osso ele é feito de cálcio, se ele é feito de um tecido mineralizado, ele não deveria se manter de fato ali duro o resto da vida? Exatamente aí que está. O osso ele não é como um concreto que fica ali parado para o resto da vida. Não. Na verdade, ele está o tempo todo se desfazendo e se refazendo. E quando uma pessoa tem a osteoporose, ela tem uma perda na capacidade de refazer a matriz óssea. Essa matriz óssea ela vai se desfazer de qualquer forma. Agora, a capacidade de refazer a matriz óssea,
com qualidade, é isso que acaba sendo perdido aí, na osteoporose, fazendo com que a pessoa sofra aí lesões, né, fraturas e problemas relacionados à doença. Bom, dando continuidade então, vamos falar um pouco sobre as funções dos ossos, né? Os ossos, eles são estruturas que têm uma função, primeiro, de sustentação, né? São estruturas rígidas e que servem para sustentar o corpo, para dar sustentação a toda a estrutura dos sistemas corpóreos, né? E de estruturas moles que compõem o corpo. E também tem uma função de proteção. Você vê, por exemplo, a caixa torácica. Ela é uma estrutura que protege os órgãos internos, como os pulmões, o coração, a glândula do timo, né? Enfim, então essas estruturas, elas estão protegidas ali. Um pouco abaixo você tem o diafragma, ali na frente, um pouco mais à frente, você tem o estômago, embaixo ali do diafragma, mais para o lado direito, você tem fígado, que fica exatamente embaixo do diafragma, também protegido ali pelas costelas. Na parte traseira esquerda, você tem o baço, protegido ali pelas costelas mais inferiores. Os dois rios também ficam, de certa forma, protegidos, ficam mais protegidos ali, né? O próprio pâncreas, que fica entre o estômago e o fígado ali, um pouco atrás do estômago. Então, esses órgãos internos, os órgãos mais importantes deles estão mais superiores dentro do corpo. O intestino, ele está mais inferior, né? O intestino, ele é maior e ele é mais inferior. Ele fica na região ali da barriga, onde você não tem uma estrutura óssea, né, para proteger tanto o estômago. Agora, os órgãos mais sensíveis, o coração, o pulmão, são órgãos que precisam de uma proteção extra. E esses órgãos estão protegidos justamente pelas costelas. Enquanto o estômago, que é feito praticamente de músculo, é um tecido um pouco mais forte, um pouco menos sensível do que o pulmão, por exemplo, ou que o coração, que pode ser afetado por algum tipo de impacto e parar ali a sua função. Falando em coração, o coração é responsável pelo batimento, né, sanguíneo ali. Ele faz com que o sangue flua por todo o corpo. Mas de onde vem o sangue, né? Ora, o sangue também está relacionado aos ossos. Então, além da sustentação, da proteção, os ossos, eles também têm uma importante função no que nós chamamos de sistema hematopoiético. O sistema hematopoiético seria basicamente o quê? O sistema de formação do sangue, ou seja, de fabricação do sangue. Portanto, os ossos, eles estão intrinsecamente relacionados na fabricação de sangue, porque dentro dos ossos existe um tecido mole chamado de medula óssea. Existem vários vasos sanguíneos que entram e saem de dentro dos ossos e levam o sangue de dentro do osso para o sistema cardiovascular. Esse sangue flui por todo o corpo até que ele seja filtrado nos rins e parte dele seja descartada. Bom, então, no nosso caso aqui, da medula óssea, nós temos basicamente várias células dentro da medula óssea chamadas de células tronco. Uma célula tronco é nada mais do que uma célula que tem a capacidade de se transformar de um tipo de célula em outro tipo de célula. As células tronco, portanto, podem se transformar em hemácias, que são as células de transporte dentro da corrente sanguínea, podem se transformar em leucócitos, que são as células de defesa dentro da corrente sanguínea, e podem se transformar em plaquetas, que são as células de coagulação, que são as células que fazem aquela casquinha da ferida, etc. Bom, então,
os ossos têm todas essas funções importantes, além de ser também, tem uma outra função, que é o armazenamento. Armazenamento de quê? Armazenamento de minerais, como cálcio, por exemplo, né? Então, às vezes, os osteoblastos, eles vão desfazer a medula não, eles vão desfazer a matriz do osso para remover ali, para fazer a mineração, digamos assim. São quando mineradores que tiram ali do osso, às vezes, esse cálcio, e ele vai ser necessário para outras coisas dentro do corpo, né? Não cabe agora nós falarmos em detalhes, mas o osso tem essa função de armazenamento, né? E muitas vezes do osso vai ser necessário, né, retirar ali algumas coisas para o corpo. Então o osso, ele está sempre provendo ali para o corpo, e depois ele tem que se refazer, ele tem que se regenerar através dos osteoblastos que nós falamos anteriormente. Bom, então os nossos ossos, de forma geral, eles vão compor um sistema em nosso corpo, além do sistema hematopoético, como eu falei, que é a produção de sangue. Eles vão compor um sistema chamado de sistema esquelético. O esqueleto, portanto, é o conjunto de todos os ossos do corpo. Bom, o nosso esqueleto, ele é composto aí, quando somos adultos, né, por 206 ossos aproximadamente. E por que dizemos aproximadamente e não exatamente, né? Claro, existem também as variações anatômicas. Uma pessoa pode ter mais ossos ou menos ossos, dependendo de situações genéticas, né? Ou até mesmo acidentes que aconteçam no meio do percurso, né? Como a perda de um membro, né? Bom, mas, no geral, pessoas que têm toda a estrutura física completa costumam ter ali aproximadamente 206 ossos em idade adulta. O que acontece é que quando nós nascemos, dependendo ali de como já estiver a formação do esqueleto, nós podemos ter entre 270 e 300 ossos no corpo. Por quê? Porque os ossos, no início da vida humana, eles são mais separados. Porque essa pessoa que acabou de nascer vai precisar crescer. Esse corpo, ele vai ter que crescer. E quando os ossos eles estão todos unidos, você não tem mais espaço para crescimento. Então, os ossos, no início da vida, eles estão ainda ligeiramente separados. E eles vão precisar estar separados para que a pessoa consiga crescer e desenvolver-se. Quando, então, ela chega à idade adulta, a maioria das estruturas ósseas que ficavam separadas, elas vão começar a se fundir. Elas vão se fundir e, então, a pessoa ela não consegue mais crescer. Por isso que nós temos, por exemplo, nos exames de membro superior, no caso das mãos, o exame de mãos para a idade óssea. Mãos para a idade óssea é um exame que é feito com crianças que estão em fase de crescimento, e que deveriam estar em fase de crescimento, e que pode ter algum tipo de suspeita, seja por conta de um crescimento exagerado ou por conta da falta deste crescimento. Então, o que acontece? Nos punhos existe uma separação ali, existe uma fusão que vai acontecendo ao longo da vida entre a ponta do osso rádio, né, e a sua diáfragma. Então, o osso rádio e a ulna, eles estão, a pontinha deles fica separada, né, a cabeça deles fica separada, conforme a pessoa está crescendo, ele está se desenvolvendo, e essa estrutura vai se fundindo ao longo da vida. Então, quando uma criança ela não está apresentando um crescimento
adequado e é feito este exame, se o rádio e a urna, a cabeça do rádio e da urna, já estiverem totalmente fundidas, isso significa que essa criança tem algum tipo de nanismo, né? Ou seja, a estrutura esquelética dela já está basicamente completa e ela ainda não cresceu como deveria. Agora, se for o contrário, né? A criança está lá com quase 2 metros de altura e ela tem vai fazer um exame de monstruosidade óssea e a estrutura ainda não se fundiu, isso significa que essa criança ainda está crescendo, ainda vai crescer mais, né? Ou seja, há um problema aí de gigantismo associado a essa realidade. Bom, então, de forma geral, os ossos, a fusão dos ossos, elas podem nos dar uma noção a respeito do desenvolvimento do próprio corpo. Bom, o esqueleto ele vai ser dividido em 2 partes principais. O esqueleto axial, que é o tronco, que conta aí com o crânio, com a coluna espinhal, com a caixa torácica. E a segunda divisão é o esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular que vai contar com os membros superiores e inferiores. Membro superior é braço, antebraço, punho, mão, dedo. Membro inferior, fêmur, a coxa, a perna com a tíbia e fíbula, o joelho, as articulações do joelho e calcanhar, o pé, o ombro do pé e os dedos do pé, obviamente. Então, esta estrutura, elas são divididas assim para que nós possamos estudá-las separadamente. Sendo que o esqueleto axial é a parte do corpo onde os sistemas propriamente ditos vão se localizar. O esqueleto axial, ele compõe todas as estruturas vitais do corpo, estruturas sem as quais é impossível viver, né? O esqueleto apendicular, ele já compõe estruturas que são, não vou dizer que não são essenciais, né, para se viver, mas não são essenciais para que se esteja vivo em si, né? Você pode viver normalmente, o coração continua batendo, o cérebro continua pensando, sem ter ali os membros superiores ou inferiores, sem ter o braço ou a perna, por exemplo, né? Você poderia remover os 4 membros do corpo e continuar, né? E tudo continuaria, digamos assim, funcionando. Então, dessa forma, nós separamos esqueleto axial, todas as estruturas vitais, esqueleto apendicular, compõe aí as estruturas que não são 100% vitais. Agora, existe a transição entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Essa transição, por sua vez, é considerada, teoricamente, como parte do esqueleto apendicular. Então, nos exames, no estudo dos posicionamentos radiográficos, ela vai sempre estar associada, principalmente, ali ao esqueleto apendicular. Essa transição são as cinturas, né? Nós temos a cintura de baixo e a cintura de cima, a cintura pélvica e a cintura escapular. Ou seja, embaixo nós temos a pelve, que é a bacia, né? A famosa bacia, onde o osso da coxa, o osso do membro inferior, vai se conectar ali na articulação do quadril e a pelve vai estar conectada com a coluna espinhal na articulação que nós chamamos de sacroiliaca. Ou seja, o ilho ele é um osso da pelve. A pelve vai ser composta pelo ilho, o pubis e o isquio. Então existe uma articulação chamada sacroiliaca, né? Que o ilho é o osso da pelve, é o osso lateral e frontal da pelve.
Então, através desse osso, a pelve, a bacia, vai se conectar na coluna espinhal e assim vai se comunicar com o restante do corpo. O osso extremo, o osso da coxa, que é o maior osso do corpo, vai se conectar na pelve através dessa articulação, né, coxofemoral. Então, a articulação do fêmur, ela faz essa conexão entre a cintura pélvica e o membro inferior propriamente dito, né? Então, no esqueleto superior, da mesma forma, nós teremos uma outra cintura, a cintura escapular, onde nós temos um osso chamado escápula, conhecido popularmente em alguns lugares como a pá das costas, e que não está 100% errado, porque a palavra escápula significa pá, né? Então, a pá das costas, o osso escapular, ele vai se conectar ali juntamente, ele vai articular com o ombro, né? Vai articular com o ombro, e parte também dessa conexão é também o osso clavicular, que fica na frente, né? Então, principalmente quem é mais magrinho, tem aqui na pontinha do pescoço, a pontinha do pescoço geralmente dois ossinhos mais proeminentes que se prolongam do meio do pescoço até o ombro. E aqui no ombro fazem essa conexão entre a caixa torácica, a coluna espinhal torácica e o membro superior. Então, no ombro, nós temos uma articulação que é composta pelo osso do húmero, osso esse que é o osso do braço, né? O osso longo do braço, e ele vai se conectar no ombro com a escápula e a clavícula, e assim vai ser conectado ali ao esqueleto axial, certo? Então, basicamente, nós temos que o esqueleto apendicular se conecta ao esqueleto axial por meio de articulações nessas transições que nós chamamos de cintura pélvica no membro inferior e cintura escapular no membro superior, certo? Então, nós temos várias incidências que vão ser realizadas nesses ossos. E esses ossos eles podem ser observados por diferentes ângulos. O que acontece é que quando nós fazemos um exame, por exemplo, no antebraço, existem estruturas que estão próximas e algumas estruturas podem estar sobrepostas uma em cima da outra. Quando é feito um raio-x e você tem estruturas que estão sobrepostas, que estão uma em cima da outra, você não consegue diferenciar o que é o que, qual estrutura é qual ali naquele meio, né? E isso dificulta, digamos assim, o diagnóstico por meio daquela imagem. Então, é por conta disso que nós vamos ter vários ângulos diferentes. Uma mesma imagem pode ser feita no ângulo AT, que é o anteroposterior, ou seja, onde o raio-x entra na frente e sai atrás. O PA, que é o póstero anterior, então é uma imagem muito parecida, o raio-x entra atrás e sai na frente, digamos assim. O perfil lateral, ou seja, o raio-x vai entrar de um lado e sair do outro. Temos também o oblíqua, que ele vai entrar meio que na diagonal, né? E assim por diante. Então essas incidências são diferentes ângulos por onde o raio-x vai entrar no corpo do paciente e gerar uma imagem diferente da mesma estrutura. No antebraço, por exemplo, um exame perfil fica sobreposto o rádio e a ulna, que são os dois ossos do antebraço. Então nós precisamos de incidências diferentes, uma incidência no caso anterior, uma incidência AP, para que nós consigamos observar esses ossos separadamente, certo?
Da mesma forma, uma articulação do ombro, um TA, nem sempre vai mostrar adequadamente a articulação que nós queremos observar. Então, é feito em perfil no ombro, né? Então, algumas estruturas, para serem observadas, precisam ser feito um exame ali de um ângulo específico, certo? Por isso, os exames, as radiografias, elas vão ter angulação do paciente e angulação também do raio, de forma que nós vamos ver estruturas diferentes em cada incidência que é feita. Isso é extremamente importante para que nós entendamos que, ao solicitar um determinado exame radiográfico, um médico radiologista ou um médico de qualquer especialidade que tenha solicitado aquele exame, deseja ver determinadas estruturas. Para observar adequadamente essas estruturas, o exame precisa ser feito com qualidade. Quando nós, ao longo do tempo, vamos estudando mais a respeito de cada um dos exames que nós realizamos no setor de radiologia, no setor de raio-x, começamos a entender para que serve cada um dos exames. E, entendendo para que serve cada um dos exames, temos a capacidade de tornar mais nítido, né, a visualização do médico por meio de uma técnica adequada, de um posicionamento adequado e muitas vezes adaptado à realidade de cada paciente, porque os pacientes são diferentes, eles têm limitações, certo? Eles têm muitas vezes artrite, artrose, bursite, eles têm dificuldades de movimento, eles não conseguem, às vezes, movimentar, né, uma região do corpo, um membro adequadamente. Eles têm uma capacidade de movimento, de angulação ilimitado, né? E muitas vezes aquela incidência tradicional, ela acaba não sendo tão eficaz. E quando nós conhecemos bem a biomecânica do corpo e sabemos para que serve cada um dos exames, nós podemos associar isso também, claro, a uma anamnese adequada, que é a conversa que se tem ali com o paciente para avaliar um pouco quais são os sintomas que ele sente, ou qual foi o motivo da solicitação do exame, etc. E assim nós conseguimos entender melhor a situação do paciente para fazer a técnica adequada, fazer o posicionamento adequado, respeitando essas limitações do corpo do paciente e adaptando de forma a mostrar aquela estrutura que o médico deseja ver da melhor forma possível, certo? Então, quero enfatizar, para finalizarmos, a importância de uma anamnese adequada. A anamnese é uma conversa que o técnico tem com o paciente, o técnico, o tecnólogo, o biomédico, a pessoa que vai fazer o exame, o médico, o enfermeiro, em qualquer exame que seja feito, de outra especialidade, sempre tem que ser feito a anamnese, que é a conversa com o paciente, é a interação com o paciente. Essa interação ela tem que ser muito cuidadosa e muito precisa. Cuidadosa no sentido da ética, cuidadosa no sentido do respeito, cuidadosa no sentido de entender a situação estressante e muitas vezes o transtorno, digamos assim, que o paciente, o estado de transtorno que o paciente se encontra, né, por conta do estresse. Os pacientes geralmente não são acostumados, não são adaptáveis a estarem dentro de um hospital, a terem que fazer um exame, a preocupação muitas vezes que esse paciente tem em relação aos motivos do seu exame e etc., né? A incerteza muitas vezes que ele tem a respeito de uma cirurgia que ele vai fazer, de alguma coisa, né? Os problemas de saúde que possam estar ali relacionados. Então, tendo essa empatia com o paciente, tendo essa ética, tendo esse cuidado na forma de falar com o paciente, nós vamos nos dirigir a ele para fazer a interação de modo a tentar extrair deste paciente as informações relevantes
para realização, exame para realização de posicionamento. Alguns pacientes, eles chegam ao setor, por exemplo, portando diversos objetos metálicos que são um problema na hora da realização da imagem. E quando nós não fazemos a anamnese adequada, nós temos que refazer as imagens. Por quê? Porque este paciente chega ao setor portando esses metais, portando essas estruturas radioopacas, esses objetos radioopacos. Então, ao fazer a imagem, a examinação, esse material ele fica visível na imagem, atrapalhando a visualização das estruturas do corpo e fazendo assim com que a imagem se torne inútil para diagnóstico. Dessa forma, nós precisamos ter o cuidado de antes, sim, o máximo possível, remover todos os objetos metálicos que estejam na região de interesse. Se ele vai fazer um exame do membro superior, objetos metálicos no membro inferior nada afetam a realização do exame. Agora, se ele vai fazer, por exemplo, um exame de tórax, por exemplo, de uma mulher, seja porventura esteja utilizando ali um sutiã que tenha metal, que tenha arame, ali para sustentação, esse material ele vai atrapalhar o exame, ele vai criar um artefato na imagem. Então, para evitar este artefato, o paciente deve ser questionado antes da realização do exame, e é claro que muitas vezes este questionamento parece extremamente invasivo, E aí entra os métodos para se questionar da forma adequada. Por exemplo, outro questionamento que muitas vezes parece invasivo para o paciente que não está acostumado com aquela situação, principalmente uma paciente do sexo feminino, é o questionamento quanto à suspeita de gravidez. Muitas vezes uma paciente chega ao setor de radiologia e ela pode ter uma suspeita de gravidez. Às vezes ela não tem certeza, Ela não tem certeza. E nesses casos, nós temos que falar com o médico para avaliar se aquela paciente vai poder dar seguimento à realização do exame. Ora, por que não podemos fazer exames em pacientes grávidas? Porque a radiação ionizante ela afeta com mais intensidade células que têm um fator de multiplicação mais alto. Então nós classificamos entre células simples e células complexas. As células simples, elas têm um fator de multiplicação mais alto. Então elas são mais sensíveis à radiação, que a radiação vai interferir nela durante esse processo de multiplicação, esse processo de mitose, de divisão celular. E é ali que você pode ter uma interferência maior da radiação na célula, porque o tecido do DNA ele tem que se reorganizar no formato ali de cromossomos. Ele, no momento da divisão celular, ele vai se reorganizar, ele vai todo se condensar em cromossomos. Então, todo o tecido do DNA ele está junto. Portanto, ele vai ser mais facilmente atingido pela radiação. Quando termina o processo de divisão celular, esse tecido dos cromossomos ele se espalha novamente num ácido nuclear, num ácido nucleico chamado de cromatina, O DNA ele se espalha por todo o núcleo da célula. Depois ele vai se juntar novamente na próxima divisão celular, ele vai se juntar novamente nos cromossomos. Quando os cromossomos são afetados, então a radiação ela pode ser letal para aquela célula e provocar uma mutação celular que gere um problema congênito, um problema
de nascença daquela criança, ou até mesmo a morte celular, dependendo da dose, em doses mais altas, até um aborto espontâneo daquele feto. Isso, portanto, é um risco para a saúde tanto da criança quanto da mãe. E pode gerar ali um efeito indesejado, porque as células que estão, as células do bebê, né, as células do feto, de um embrião, elas têm um fator de multiplicação muito alto. Elas estão se multiplicando porque o bebê está se desenvolvendo ali no ventre da mãe. Portanto, são células mais sensíveis à radiação do que, por exemplo, as células de uma criança já nascida ou de um adulto formado. Então, o cuidado é extremamente necessário nesses casos. Bom, para se questionar, portanto, uma mulher muitas vezes pode se sentir incomodada com a pergunta se há suspeita de gravidez. Essa pergunta ela precisa ser feita de forma técnica. E como é que ela pode ser feita de forma técnica? Ora, muitas vezes o próprio setor de radiologia, a própria gestão do setor de radiologia falha nesse processo, porque é também uma questão da gestão, de modo que a protocolização ela muda completamente a visão que o paciente tem a respeito do que está sendo questionado. Ora, quando você questiona o paciente de forma abrupta, de forma inesperada, vai haver uma reação. Agora, quando o paciente está sendo questionado mediante um formulário, por exemplo, onde se pega a ficha do paciente, se avisa que vai fazer algumas perguntas para a realização do exame, e segurando essa ficha na mão, começa a se questionar algumas perguntas básicas, como idade, nome, o motivo da realização do exame, né? E aí, no meio dessas perguntas, coloca-se ali inserida as perguntas como se porta materiais metálicos, correntes, sutiã com arame, piercings, ou se tem suspeita de gravidez. Todas essas perguntas associadas, né, quando colocadas ali em um contexto mais técnico, em um contexto onde agora não é mais apenas uma pessoa perguntando diretamente para outra, mas há um formulário, há um protocolo, há uma protocolização, e esse questionamento é feito de forma mais técnica, a visão que o paciente tem a respeito do que está sendo questionado é completamente diferente. Então veja que a ética e a boa conduta na prática radiográfica, ela passa às vezes por essas questões. A maneira como nós falamos, a maneira como nós abordamos o paciente de forma técnica, de forma ética, de forma empática. Isso faz com que a visão que o paciente tem a respeito do próprio hospital, do funcionário que está lhe atendendo ali, né, que representa a instituição, que representa o setor de radiologia, representa o diagnóstico por imagem naquele momento, essa pessoa, ela tem uma visão, esse paciente ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão, né, de um serviço de qualidade, ele tem uma visão de um serviço técnico, de um serviço mais precisamente feito ali corretamente. Bom, então, ao questionar a suspeita de gravidez, ao questionar se você tem algum tipo o paciente tem algum tipo de material metálico, isso vai adiantar o processo, porque evita que se faça uma imagem e se perca aquela imagem por conta de um artefato, né? E depois, ao se questionar, claro, o motivo da realização do exame, evitam-se, por exemplo, às vezes alguns erros, né? Evitam-se alguns erros. Muitas vezes o exame ele pode ser cadastrado na ficha do paciente de forma errada. Às vezes era para se realizar um exame de uma determinada forma e foi realizado outro, porque a ficha
o paciente de fato pode haver esses erros, de fato pode vir errada, pode vir em nome de um outro exame. Então, esse questionamento diretamente para o paciente, ele é também necessário a respeito da realização do exame, né, o que está sendo avaliado, e detalhes também, questionamentos de detalhes da biomecânica do próprio paciente. O que seria questionar a biomecânica do paciente? Mostrar para ele, explicar para ele como vai ser feito o exame e verificar se esse paciente tem condição de fazer estes movimentos, né, fazer essa movimentação que o exame muitas vezes vai exigir, como um exame de tórax perfil vai exigir que o paciente erga os braços, né? E aí a questão, se o paciente não conseguir levantar estes braços, né, até a altura ideal, então de qual modo vai ser feito para que este paciente consiga erguer o máximo possível esse braço e essa imagem possa ter a qualidade necessária, né? Então, todas essas coisas estão envolvidas no processo de realização de uma radiografia, certo? E a anamnese é a etapa inicial do exame, que, quando é feita de forma ética, técnica, correta, né, pode fazer com que o exame flua melhor, pode fazer com que o exame dê certo, na maioria dos casos, sempre aumenta muito a qualidade da realização do exame, né? E em outros casos, quando ela não é feita adequadamente, ela pode incidir ali em situações problemáticas, em transtornos com o paciente que atrapalham a própria rotina, ou um paciente que se estressa e deseja ali brigar, questionar o hospital, questionar o técnico, fazer algum tipo de reclamação, algum tipo de processo, pode chegar a esse ponto, e muitas vezes até mesmo os questionamentos, né? Quando você tem outros exames, como tomografias com contraste, a anamnese se torna ainda mais essencial, porque esse paciente ele pode ter, por exemplo, uma reação alérgica ao contraste, e que poderia ter sido evitada, muitas vezes com uma adequada anamnese, uma anamnese mais precisa, mais correta, digamos assim, né? E, claro, reações alérgicas a contraste podem levar o paciente até mesmo ao óbito. Portanto, é extremamente necessário que a anamnese seja feita com todo o cuidado, com toda a precisão, de forma técnica. E, claro, existem algumas coisas que nós observamos visualmente, muitas vezes não são necessárias nem de apenas questionar. Você, por exemplo, quando atende um paciente que já vem nitidamente com uma roupa bem cheia de adornos, de metais, então você já observa que ali há uma coisa necessária de ser removida, né? E aí você aproveita para explicar ao paciente que aquela roupa vai atrapalhar na realização do exame, e já questionar se existe algum outro material, como um sutiã, por exemplo, um piercing removível, alguma coisa que também possa atrapalhar a realização do exame. Fora isso, você tem pacientes que chegam politraumatizados, pacientes que chegam imobilizados em uma maca ou com uma região do corpo imobilizada. Esses pacientes precisam ser manuseados com todo cuidado, jamais removidos ali da posição em que eles estão, jamais removidos da sua posição de imobilização, jamais devem ser removido uma tala, jamais deve ser removido um gesso, jamais deve ser removido um colar cervical, jamais deve ser removido qualquer imobilização com a qual o paciente chegue para realizar o exame, e o exame deve ser feito sempre respeitando aquela imobilização, fazendo a angulação do corpo do paciente, a angulação do raio, da melhor forma possível para que o exame seja concluído e mostre, né, a imagem que se deseja obter da melhor forma possível, sem remover essas imobilizações. Então, por hoje é isso.
Quero agradecer a você que acompanhou até aqui, especialmente a você que acompanhou os nossos 3 últimos podcasts. Continue ligado aí que novas atualizações surgirão. Nós estamos melhorando aí, tentando melhorar a qualidade do conteúdo, a qualidade dos podcasts. Novos podcasts virão, tanto para o tema radiologia como para outros temas. E acompanhe, claro, pelo Spotify e pelo nosso canal no YouTube, tanto os podcasts quanto outras transmissões e outros vídeos que estão sendo lançados ali diariamente para vocês.